Agora, a questão de edificação, que a gente estava falando lá no começo, que você perguntou do prédio, eu falei da cidade inteira, não falei do prédio. Mas aí tem a questão da eficiência dos prédios. Porque, 39% dos prédios, né, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera é 39% dos edifícios. Os edifícios são responsáveis por 39%. E aí, cara, você precisa diminuir esse impacto. Como é que você diminui o impacto? Eu segmento em duas partes. Existe o carbono incorporado e o carbono operacional. Então, ou seja, o que é incorporado e o que é operacional? Incorporado é o que vai na composição da construção. Então, por exemplo, igual eu falei do concreto de cânhamo, ele é um material bacana porque ele vai sequestrar carbono. Então, você aplicando ele, você diminui esse carbono incorporado da edificação. Então, o que vai acontecer? Você vai construir um prédio, você vai encher de pilar de concreto, vai usar aço, aquele aço vai vir de algum lugar. Aquele concreto vai vir de algum lugar. Aquilo vem de uma indústria. A indústria tem seus recursos que eles estão sendo extraídos de algum lugar para gerar aquele material. Aí aquele material vai ter, né, uma pegada ambiental maior ou menor, dependendo do tipo de material. Né? Claro que um concreto vai ter mais emissões do que uma madeira, por exemplo. Só que tem tipos de concreto também, tem tipos de indústria. Então o concreto ele precisa ser bom dentro da sua categoria, ele precisa ser melhor que o concorrente dele. Isso já é você selecionando esse produtor, você já vai diminuir o carbono incorporado, por exemplo. Então, selecionando melhores materiais, você já diminui todo esse impacto, que é um impacto bem grande, né, de uma edificação. E aí tem o operacional também. O que é operacional? O consumo de energia. Então, você precisa consumir menos energia ao longo do... E o problema do operacional é que não para, né? Todo mês vai somando um consumo. Então, o incorporado ele é uma maçona. Você construiu, ela está ali. Você vai só aumentar um pouquinho com a manutenção daquela edificação, as leves manutenções. Agora, o operacional vai subindo até a estratosfera, né? Quanto mais tempo aquela edificação funcionar. E aí você vai ter que utilizar estratégias para diminuir esse carbono operacional. E o que a gente pode fazer? Utilizar o nosso clima a nosso favor. Clima que a gente tem aqui. Então, por exemplo, Curitiba é diferente de Manaus. Curitiba tem frio. Considerando que Curitiba é uma cidade fria, o que a gente precisa? A gente precisa capturar o calor em parte do ano e outra parte nem tanto. Logo, a resposta arquitetônica para aquilo vai ser diferente do que Manaus, onde é quente e úmido. E aí, se é quente e úmido, cara, fica aquele calor que prega. Exato, porque assim, a sensação térmica tem vários efeitos que geram a sensação térmica, né? Uma delas é a temperatura do ar que está aqui. Outra é a umidade. A mesma temperatura do ar com mais umidade já dá uma sensação térmica pior, que é o caso de Manaus. E aí Manaus precisa de mais ventilação, né? Para tirar esse aspecto. Mais sombreamento e mais ventilação. Então a arquitetura de Manaus deve ser diferente da de Curitiba. Mas aí o pessoal enfia caixa de vidro em todos os lugares, velho. Prédio corporativo, tá ligado? Tipo assim, porque isso vem muito do estilo internacional, lá do Mies van der Rohe, lá dos caras dos anos 50 não, 20, 30. É uma cópia de lá, esse estilo? Eles tinham uma ideia de um estilo que seria internacional, que seria possível ser colocado em vários lugares. E aí isso transmitiu uma noção de modernidade muito forte na época, e que acabou sendo levada para a arquitetura brasileira. E, cara, assim, uma coisa é você fazer um prédio sustentável na Noruega, né, onde é frio, tudo é frio, então fica fácil entender o que tem que ser feito. Agora, no Brasil, a gente tem 12 zonas bioclimáticas diferentes, Curitiba, São Paulo é diferente de Curitiba, Rio é diferente de São Paulo, Belo Horizonte é diferente de Brasília, que é diferente de Manaus, que é diferente do Nordeste e Recife. Então, o Brasil ele tem uma possibilidade de riqueza arquitetônica fodida, assim. Só que a gente se perde às vezes, sabe? Porque o bioclimatismo ele não é muito bem pensado nessa questão, sabe? Da edificação. Então, esse entendimento que tem que ter a mais, assim. E a questão do conforto que eu estava falando, cara, eu falei assim, ó, só a temperatura do ar e umidade. Tem temperatura do ar, tem umidade, tem velocidade do vento, tem a roupa que tu tá vestindo, tem o teu metabolismo que é diferente do meu, tem a questão da temperatura das superfícies. Às vezes a temperatura está muito fria aqui, por exemplo. Cada tipo de elemento construtivo, a alvenaria vai passar o frio lá de fora numa velocidade diferente do concreto. O concreto passa mais rápido. Então, e tem também a questão da adaptação climática. Se eu sou um cara de Curitiba e venho em um lugar diferente, eu vou sofrer mais que um outro cara. Então, cara, são um monte de variável. E o conforto térmico
ninguém sente da mesma forma, mas você tem que achar um ponto em comum ali entre a maioria das pessoas. Então, Felipe, esse conforto... colocar isso na cabeça das pessoas é complicado, né, cara? Tipo, parece que no Brasil se estabeleceu um padrão e as pessoas buscam sempre esse padrão. Esse é o sonho, né? Minha esposa, ela quer uma casa quadrada com a porta de 7 metros de altura e muito vidro ali na frente. E esse é o modelo que, tipo, que ela acha maravilhoso e que as pessoas buscam, né? Sempre aquela casa, portão grandão, 7 metros. Mas dá pra fazer uma casa confortável com um portão grandão de 7 metros, sabe? Tipo, assim, eu não vou achar legal, né? Um monte de gente não vai achar legal, a gente vai achar legal, enfim, mas você consegue gerar o conforto em qualquer tipo de prédio. Então, assim, e um prédio de vidro é a mesma coisa. Você tem como mudar a composição do vidro. Então, assim, vai chegar na composição ideal? Não vai, mas é mais, por exemplo, vamos dizer que é o prédio de vidro. Você pode botar um vidro duplo. E por que você bota um vidro duplo, né? Imagina assim, é que eu estava falando um pouco antes ali. Lá fora está super frio, aqui dentro tá 20 graus, lá fora está menos 20. Então vai ter uma diferença de 40 graus, o calor vai querer sair muito rápido. Se você bota um vidro duplo, esse efeito vai ser retardado. Uhum. Ao mesmo tempo tem a radiação solar, né? A radiação solar, vamos dizer assim, tem um vidro incolor, tá vindo o solzão ali em cima do vidro. O vidro incolor ele vai entrar 80% do sol ali dentro, da radiação solar. Então vai aquecer tudo lá dentro, vai fazer aquele calorzão. Aí eu posso usar um tipo de fator solar que vai reduzir para 0,50%, 50% ou 30%. Só que quando você coloca um de 30%, naturalmente você vai diminuir a quantidade de luz que entra também. Então, aí você pode estar escurecendo o ambiente e gastando mais com iluminação artificial. Entendeu? Então você está, ao invés de gastar com ar-condicionado, você está gastando com iluminação artificial. Mas será que a gente não deveria pensar casas mais eficientes para determinados lugares? Assim, Não, em vez de ficar buscando, esse padrão é o que eu quero, vou tentar fazer ele mais eficiente. Não, mas esse padrão não é o legal para cá. Para cá você pode pôr uma casa esférica, que ela é muito melhor aí, com vento, com absorção de calor, com chuva. É o que a gente faz no nosso trabalho, exatamente o que você falou. Ao invés de ficar buscando... Porque assim, o que eu estou falando do vidro, né? O vidro é uma solução tecnológica, ou seja, você vai ter um vidro duplo com um fator solar X, você vai gastar uma grana para ter esse vidro, para tentar artificialmente provocar algo que naturalmente a melhor solução era não ter tanto vidro, né? Então, assim... Exato. E aí, isso vai em relação a... Então, assim, cada clima, cara, e isso é muito fácil de ser obtido. Tem estações meteorológicas que você consegue isso com exatidão. Então, não é assim só uma análise básica. Você pega os dados climáticos de um aeroporto, por exemplo, você tem um histórico de 80 anos de pluviometria, de radiação, e você usa esses dados. E aí você vai descobrir assim, olha... Aqui a temperatura flutua de tanto a tanto, a gente está confortável nessas horas do ano aqui, em 20% das horas do ano, por exemplo, e 80% está desconfortável. Estamos desconfortável como? Por mais frio, mais calor, mais umidade ou menos umidade. E aí, entendendo esses fatores, você descobre as estratégias que você tem que fazer.